Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. E a aula de hoje tem por título Cuidados com a Saúde. E o que eu espero de você ao final desta aula é que você conheça algumas doenças que atingem os sistemas do nosso corpo, não veremos todas, apenas algumas, e conheça as diferentes especialidades na medicina que existem. Nossa conversa começa com o sistema digestório e vamos começar justamente na boca, onde nós encontramos os dentes. Quando nos alimentamos, o resto de comida acaba ficando nesses espaços entre os nossos dentes. Com isso, bactérias que existem na nossa boca, não se preocupe, são bactérias normais que existem ali, chamadas de nossa microbiota. Elas se aproveitam desse resto de alimento, principalmente dos açúcares desses alimentos, para poder se alimentar também. E com isso gera o que a gente chama de placa bacteriana. Se nós não escovamos os dentes, essas bactérias ali localizadas, elas começam a se alimentar e como resultado da sua alimentação, como produto do que ela come, ela libera um ácido que vai formando a famosa cárie dentária. A cárie, uma vez formada, apenas o dentista, o odontologista, vai ter a capacidade de retirá-la uma vez formada. A escovação é uma forma da gente prevenir essa cárie, porque as bactérias estão ali depositadas, a gente escova, retira elas e aí não surge a famosa cárie. Porém, quando não tratada, ela pode ir se aprofundando no nosso dente, chegando até mesmo ao nervo, provocando dores horríveis, e aí é necessário um procedimento mais intenso, que a gente chama muitas vezes de canal. Outra doença que pode afetar o nosso sistema digestório são as úlceras pépticas. Aqui nós temos o esquema do estômago. E tá vendo aqui que no nosso estômago nós temos uma feridinha? Então, essa feridinha ela é resultante justamente do suco gástrico. Ué, mas o suco gástrico não tem que estar aqui? Sim. O nosso estômago ele produz um muco para se proteger. Porém, quando você tem uma concentração muito grande desse suco e você não chega um alimento, ou seja, você fica muito tempo em jejum, quando também você fica muito estressado e com isso você acaba aumentando a quantidade de produção de suco gástrico, podem gerar pequenas feridas nessas regiões. O muco ele não conseguiu proteger completamente e gerou a ferida. Outra coisa que acontece é que o uso excessivo de bebidas alcoólicas ou de alguns medicamentos também diminui esse muco protetor do estômago e pode gerar também a famosa úlcera péptica. Existem também bactérias chamadas Helicobacter pylori, que também são causadoras das úlceras pépticas. E elas acometem principalmente pessoas que já estão com a sua resistência diminuída, em função de estresse ou mesmo hábitos alimentares inadequados. Essas úlceras não acontecem apenas aqui na região do estômago, ela pode surgir também na posição terminal aqui do esôfago, como também na posição inicial do intestino delgado, certo? Outro mal que pode afetar o nosso sistema digestório são os famosos cálculos biliares ou cálculos na vesícula. Essa aqui é a nossa vesícula biliar, lembra que falamos sobre elas? Ela é responsável por acumular a bile produzida pelo fígado. Quando essa bile tem uma grande concentração de gordura, principalmente o colesterol, ela pode formar essas pedras que podem entupir a passagem da bile, e isso gera muito desconforto, muita dor. Em alguns casos, consegue apenas tirar essa pedra que estava no caminho, em outros é necessário remover completamente a vesícula. Pessoas que têm uma alimentação rica em gordura, elas têm um maior risco de desenvolver esses cálculos na vesícula. Por fim, vamos falar também de distúrbios alimentares que não necessariamente são uma doença do sistema digestório. Muitos desses problemas estão mais relacionados a problemas mentais, como, por exemplo, um excesso de alimentação, muitas das vezes inadequadas, que podem gerar casos de obesidade, muitas vezes por comer com muito estresse, descontar na comida. Outra das vezes, distúrbios ao contrário, distúrbios em que as pessoas deixam de comer por ter uma visão errada do seu próprio corpo. Essas pessoas são magras, todos ao redor enxergam dessa forma, mas ela se vê como uma pessoa gorda e acaba com isso ou deixando de comer, chegando num quadro que a gente chama de anorexia, ou mesmo provocando vômito ou tomando laxantes após a alimentação, gerando o que a gente chama de bulimia.
É importante salientar que desnutrição não quer dizer magreza excessiva. Ao contrário, mesmo uma pessoa obesa, ela pode apresentar casos de desnutrição. Ser desnutrida é faltar algum nutriente. Então, quando você deixa de comer algum tipo de alimento que lhe forneça um nutriente, você está desnutrido, você está sem aquele tipo de nutriente. Não necessariamente é a magreza extrema. Os distúrbios alimentares, eles muitas vezes são atribuídos então a casos de algum problema mental, no sentido da pessoa não se ver como deveria se ver, ou de mesmo estresse. Por isso é sempre importante procurar ajuda médica quando tiver algum desses quadros. Vamos agora ao sistema respiratório. Começaremos falando sobre a famosa bronquite. Quem não tem ou conhece alguém com essa famosa doença? O que é a bronquite? A bronquite é quando nos seus brônquios, lembra lá que falamos sobre eles, há um excesso de produção de muco. E esse muco ele fica justamente aqui nessa passagem, atrapalhando o ar a passar. Então, se a gente olhar por aqui, por cima, nós veremos, esse aqui é um bronquíolo normal, em que o ar passa livremente, e aqui com excesso de muco. E com isso, o ar tem dificuldade em passar. Por isso que a pessoa fica mais ofegante, mais cansada durante a sua respiração. Pode acontecer desse muco bloquear completamente a passagem do ar, gerando o que a gente chama de efizema pulmonar. E esse é o quadro mais grave que pode acontecer da bronquite. Nós temos a bronquite aguda, que é um quadro temporário, muitas vezes causado até mesmo pela poluição, e a bronquite crônica, que esse sim é o que pode vir a desandar num quadro mais sério. Causas da bronquite muitas vezes são atribuídas à poluição ambiental, então ar poluído, quem vive em grandes cidades é fortemente acometido por bronquite, e também por pessoas que fumam, e fumam qualquer tipo de substância, porque ela vai afetar também essas vias. Outra doença do sistema respiratório é a sinusite. A sinusite ela está atrelada na parte superior do nosso sistema respiratório, principalmente aqui nos ossos dos seios da face. Esses ossos aqui no nosso rosto, no nosso crânio, eles são ossos que a gente chama de pneumáticos, ou seja, eles são ocos no seu interior. E bactérias podem se alojar nessas regiões, provocando assim uma inflamação. Esse prefixo "it" justamente se refere à inflamação. Então, tudo que termina em "it" é uma inflamação de alguma coisa. Bronquite, inflamação dos brônquios, sinusite, inflamação desses seios da face. O tratamento aqui, na maioria das vezes, uma vez diagnosticado, é com antibióticos. Porém, só o médico pode fazer essa determinação dentro da doença e de qual antibiótico tomar. Uma das formas de diagnosticar a sinusite é justamente comprimir, apertar esses ossos aqui para ver se há dor no local, porque como há uma inflamação, a região fica muito dolorida. Por fim, falaremos da intoxicação por gás carbônico, não pelo gás CO2, mas pelo monóxido de carbono, o CO. A gente tem que relembrar na circulação, que é a circulação sistêmica, ou seja, no nosso corpo. O oxigênio sai das células do sangue, das hemácias, e vão para as nossas células, e o gás carbônico que está lá dentro vai para as hemácias, e assim é transportado, chegando nos pulmões. Esse oxigênio das hemácias sai e vão para os bronquíolos e vão embora, enquanto o gás carbônico está entrando nas hemácias também. Então, lembrar dessa diferença. O CO2, ele entra nas nossas hemácias, mas ele tem uma particularidade que ele não se encaixa muito bem. Ele sai com facilidade das hemácias. Então, por isso que ele consegue se ligar e desligar facilmente. Já o monóxido de carbono, que é o CO, falta um outro oxigênio para virar CO2, ele entra nas nossas hemácias, se liga a elas e faz uma forte ligação que a gente chama de carbomoxiemoglobina. Essa ligação ela é irreversível, não sai novamente. Uma vez que se liga à hemoglobina, o monóxido de carbono não se dissolve, não solta. Com isso, essa hemoglobina fica inutilizada e não consegue fazer a função dela, que é justamente transportar o oxigênio e o gás carbônico. Onde nós encontramos esses gases? Ele está muito presente
na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, e por isso não devemos ficar numa garagem fechada com o carro ligado, porque a produção é muito grande. É um gás inodoro, ele não tem cheiro, então nós acabamos aspirando ele sem perceber e ele provoca sonolência. Então a pessoa acaba morrendo por asfixia e nem percebe. Por isso tem que ser muito cuidado com o monóxido de carbono. Ele também é encontrado na poluição ambiental e também no cigarro, né, utilizado. No sistema circulatório, nós também vamos falar de algumas doenças. A primeira dela é a aterosclerose, que é causada por uma alimentação rica em gordura. Essa gordura dos alimentos, uma vez que a gente ingere em grandes quantidades, a gordura no nosso corpo ela fica localizada em células específicas, que nós chamamos de adipócitos. Porém, quando a gente tem um acúmulo muito grande, essa gordura pode se depositar nas nossas artérias, formando essas placas, como você pode ver aqui. E com isso, o sangue ele tem maior dificuldade para passar. Consequência disso é que o nosso coração, para fazer o sangue passar, vai começar a bombeá-lo com mais força, com mais pressão, gerando o que a gente chama de hipertensão. Então, uma das causas da hipertensão é justamente a aterosclerose, esse entupimento das nossas artérias. Conforme vai se depositando essas placas de gordura, pode acontecer um bloqueio da passagem do sangue, que a gente chama de aterotrombose. E isso faz com que o órgão, o tecido que tiver aqui posteriormente não receba sangue, podendo até mesmo esse órgão entrar em colapso. Por isso é muito perigoso ter uma grande concentração de gordura nas suas artérias. A hipertensão, então, uma das causas é justamente a aterosclerose, mas existem outras causas como o estresse, como também a ingestão de muito sal na alimentação e a falta de atividades físicas, que faz com que o nosso corpo tenha mais dificuldade para bombear o sangue. Outra doença que afeta o nosso sistema circulatório são as veias varicosas, ou famosas varizes, que acomete as pessoas, porém não sabe bem qual é a causa. Muito se vê que tem uma causa genética, mas também por pessoas que ficam um tempo prolongado em pé, e também obesas e com uma idade já avançada. Alguns medicamentos também podem ser um dos fatores a contribuir com o surgimento dessas veias, né? Dessas veias mais saltadas. O que é uma varize? São veias que ficam debilitadas e elas são mais superficiais na nossa pele. Com o tempo, a debilidade faz com que as veias percam a sua elasticidade, elas ficam esticadas e se tornam mais compridas e largas, e por isso ficam saltadas na nossa pele. O fato de permanecer muito tempo em pé leva à ocorrência de varizes, porque o sangue ele precisa fazer um movimento contrário à gravidade de voltar até o coração. Então, as nossas veias elas têm válvulas que se fecham, então conforme a gente vai se movimentando, o sangue passa, essa válvula se fecha e ele vai continua andando. Então, tem outra válvula, fecha aqui, o sangue continua passando. Se nós ficamos muito tempo em pé, essas válvulas vão acabando perdendo a elasticidade e essa capacidade, facilitando o surgimento das veias varicosas. Chegamos então ao sistema urinário. Na aula do sistema urinário, nós já falamos sobre essas doenças, falamos sobre a cistite, lembra? O finalzinho it, quer dizer, o sufixo it quer dizer inflamação. Então, é uma inflamação da bexiga causada por bactérias invasoras que conseguem penetrar pela uretra na maioria das vezes e infectar aqui a bexiga, inflamando ela. Existe a nefrite também, que é quando essa bactéria consegue transpassar toda essa barreira e chega aos rins, e aí é um quadro mais agravado. E nos rins também existem diversos males. Um dos mais famosos são os cálculos renais, cálculos nos rins, as pedras nos rins, em que acontece com retenções de partículas nos néfrons, e esses néfrons, nessa retenção, essas partículas acabam formando o que a gente chama de pedras. Isso acontece muitas das vezes por causas genéticas, então se você tem pessoas na família que têm problemas recorrentes com pedras nos rins, você tem que ficar atento. E também com pessoas que fazem uma pouca ingestão de água. Então deve-se beber bastante água para evitar, para ajudar na filtração do nosso sangue.
Com relação ao sistema endócrino, nós também já conversamos. Falamos de algumas delas como o hipertiroidismo ou hipotiroidismo, que é justamente quando a glândula da tireoide é localizada no nosso pescoço, ou quando ela tem um trabalho excessivo, que é o hipertiroidismo, e com isso ela aumenta de tamanho, ela incha, ou quando ela trabalha menos do que ela deveria, formando o que a gente chama de hipotiroidismo. Se você tem dúvidas, volte ao conteúdo dessa aula que tratamos muito bem sobre esse assunto. Outra coisa que falamos na aula foi a diabetes, que é justamente quando o pâncreas não funciona produzindo a insulina adequadamente. Na verdade, esse é um tipo de diabetes, que é a diabetes mellitus, mas existe também a diabetes insípida, que é por outras causas. A mellitus é que é pelo mau funcionamento do pâncreas. Pessoas que têm esse quadro de doença, elas necessitam estar constantemente avaliando quanto está a glicose dela, utilizando então equipamentos em que ela perfura o dedo, coloca nessas cepinhas aqui, nessas plaquinhas, e colocam no equipamento para avaliar, para poder dosar o quanto de medicamento elas precisam tomar por dia. Isso nos quadros mais críticos de funcionamento do pâncreas, porque é justamente essa insulina que ele deixa de produzir que ela repõe com o medicamento. A diabetes ela é uma doença crônica que vai provocar problemas no corpo ao longo do tempo, justamente se a pessoa não fizer esse controle da insulina, como problemas nos olhos, em que a pessoa começa a formar coágulos de sangue nos olhos, e também feridas nos membros, em que a pessoa perde a sensibilidade dessas regiões e acabam gerando essas pequenas feridas e a pessoa não percebe. Agora vamos falar um pouquinho das especialidades médicas. Você conhece a variedade que existe? Então, dependendo da sua faixa etária, você tem um médico que a gente chama que é um especialista geral, que vai atender a várias necessidades, principalmente fazer o seu acompanhamento para prevenção de doenças. Então, quando você tem algum mal que você não sabe bem o que é, o que pode estar ocasionando, ou mesmo para fazer os exames de rotina, se você é uma criança, um adolescente, você deve procurar um médico que a gente chama de pediatra, que vai atender e saber as necessidades dessa faixa etária, que são diferentes dos adultos. Quando você é adulto, o médico que vai fazer esse cuidado familiar, né, ao longo do tempo, fazer exames preventivos, verificar como está a sua saúde, é o clínico geral. Quando você é idoso, depois de uma certa faixa etária, existem outras necessidades que um geriatra, que é uma outra especialidade médica, é que é capaz de entender e compreender de forma global. Então, quando você tem dúvidas de quem procurar, esses médicos são os mais indicados que você procure de acordo com a sua faixa etária. E eles, muitas das vezes, vão te encaminhar para outros colegas de acordo com o que você tenha, para outras especialidades. Quando você tem algum problema nos olhos, quem você deve procurar é o médico que a gente chama de oftalmologista, que é a área da oftalmologia que vai fazer o estudo dessa região. Então, ele que avalia se você precisa usar óculos, de quanto é o grau, fazer alguma cirurgia nos seus olhos por algum motivo, é essa especialidade que vai tratar. Quando você tem problemas no seu aparelho auditivo, na sua garganta, você vai procurar o otorrinolaringologista. É ele que vai cuidar dessa parte do seu corpo, certo? Pode acontecer de ser um acúmulo de cera no seu ouvido, pode ser diversos problemas como surdez, que você pode estar adquirindo por usar fones demais, cuidado com isso. Quando nós temos um problema no nosso sistema circulatório, principalmente relacionado à hipertensão, ao coração, quem devemos procurar é o cardiologista, que vai fazer todo esse acompanhamento. Quando você sofre um acidente, que você quebra uma perna, por exemplo, ou tem alguma lesão muscular, é o ortopedista que é o especialista responsável por cuidar dessa área do corpo, né? Pela área dos ossos, dos músculos, de extensões, é ele que vai olhar para essa área. Quando é algum problema nas suas glândulas, como por exemplo a diabetes, como a gente já tratou, quem vai fazer esse cuidado é o endocrinologista, que vai avaliar como anda o funcionamento dessas glândulas, tanto não só do pâncreas, mas como da tireoide, etc.
Quando você tem algum problema na sua pele, o nosso maior órgão do corpo, quem vai fazer o tratamento, quem vai avaliar é o dermatologista. Então, por exemplo, câncer de pele, é ele que vai olhar, de uma certa forma, um fungo que venha dar na pele, é essa especialidade que vai fazer esse trabalho. Quando você é mulher, existem médicos específicos que vão tratar partes do seu corpo. No seu aparelho reprodutor, é o ginecologista que é o responsável por tratar. Ele é o responsável por fazer o exame chamado de Papa Nicolau, que na verdade é o exame do colo do útero, que é para avaliar se está tudo bem, se tem algum outro problema e prevenir o câncer do colo do útero. Em mulheres, mas também em homens, em alguns casos, existe o mastologista, que vai cuidar da área das mamas, para avaliar se tem algum risco de desenvolvimento de câncer de mama, que dá tanto em homens quanto em mulheres. Então, o mastologista, apesar dele estar mais ligado à saúde feminina, em homens também ele atende, certo? Existem homens que podem vir a desenvolver o câncer de mama, por exemplo. A diferença é somente no tamanho. E quando nós estamos falando do parto em mulheres grávidas, um ginecologista ele pode ter uma especialidade que é a obstetrícia, que é justamente o que faz o parto, certo? Então, há esses diferentes cuidados quando nós tratamos da saúde da mulher. Quando estamos falando da saúde do homem, mas também não só do homem, nós temos o proctologista, ou agora que a gente chama de coloproctologista, que vai tratar do exame, por exemplo, da próstata, que é feito em homens para prevenir o câncer de próstata, mas também de toda a região do intestino grosso, né, final do intestino grosso. Então, é esse médico que tem que tratar caso tenha algum problema ali, por exemplo, hemorroidas, alguma coisa assim. Já quando a gente fala do trato urinário, e aí tanto em homens quanto em mulheres, quem nós procuramos é o urologista. É importante apontar que o ginecologista também faz um certo trabalho no trato feminino, no trato urinário feminino. Porém, quem é especialista nessa área é o urologista, quem vai ver sobre rins, sobre os ureteres, a bexiga, é mais o urologista. E o urologista, no homem, ele vai tratar também do aparelho reprodutor masculino, certo? Os órgãos genitais masculinos é o urologista quem vê, enquanto na mulher é o ginecologista, no homem é o próprio urologista. Espero que você tenha compreendido qual a importância de cuidarmos da nossa saúde. Nas próximas aulas falaremos de outras doenças também que podemos ter, mas mais direcionadas com fatores patogênicos, ou seja, micro-organismos que as causam. Muitos dos que vimos aqui podem ser evitados com hábitos adequados de saúde, como uma boa alimentação, praticar atividade física. Eu sei que você está cansado de escutar isso, mas é verdade. Não existe mágica. Para você ter saúde, você tem que se prevenir. E a gente se previne exatamente com uma boa alimentação, praticando atividade e evitando coisas tóxicas para o nosso corpo, como fumo, bebida alcoólica e etc. Cuide bem da sua saúde e te vejo na próxima. Tchau, tchau!